Continuando a nossa aula de eixo hipotálamo e hipófise, então, falando agora um pouquinho de cada um dos hormônios, começando pelos neurohormônios, né, que eu já citei, que é o hormônio antidiurético, ADH, ou arginina vasopressina, AVP, e a ocitocina, que eles são produzidos pelos neurônios magnocelulares do hipotálamo, e são armazenados na neurohipófise e posteriormente eles são secretados por ela. O ADH ou AVP, ele vai atuar nos rins, estimulando a retenção de água nesses órgãos e também fazendo com que ocorra, auxilie, a regulação da pressão arterial. Já a ocitocina, ela vai atuar no útero grávido, induzindo o parto, mas também ela vai promover a ejeção do leite. Essa função relacionada à ejeção do leite eu vou citar novamente ao final da aula, porque ela é uma função quase que em conjunto com outro hormônio que eu também vou falar mais para frente. Então, essas são as funções, desses neurohormônios no organismo. O próximo hormônio que eu vou falar é o primeiro que eu citei, da adenohipófise, que é o GH, o hormônio do crescimento. Então, vamos relembrar, que o hipotálamo, ele produz e secreta o hormônio liberador de hormônio do crescimento, que é o GHRH. Esse GHRH, ele estimula a adenohipófise a produzir e secretar o GH, por isso a setinha com um sinal de mais, que é um estímulo. Mas o hipotálamo, ele também produz a somatostatina. E ela inibe a produção de GH pela adenohipófise, por isso a setinha com um sinal de menos. Então, a somatostatina atua como um hormônio inibidor nesse caso. E o que o GH vai fazer, Ele atua em diversos órgãos e tecidos, como ossos, músculos, tecido adiposo e fígado, promovendo o crescimento linear ósseo e de cartilagens, aumentando a síntese proteica nos tecidos, aumentando também a lipólise no tecido adiposo e a gliconeogênese no fígado, que é a produção de glicose pelo fígado. Ele também atua reduzindo a captação de glicose nos tecidos, o que causa uma resistência à insulina. Além disso, no fígado, o GH ele estimula a secreção de somatomedinas, que são substâncias conhecidas como IGFs, que são fatores de crescimento semelhantes à insulina. Alguns fatores estimuladores da secreção de GH no organismo são o jejum, um exercício físico extenuante, as primeiras horas do sono profundo, uma hipoglicemia, hormônios da puberdade e estresse. Aqui tem um asterisco dizendo que o GH ele realiza feedbacks positivo e negativo no próprio eixo. Porém, sobre esses feedbacks, eu vou falar melhor lá no final. Como eu falei anteriormente, eu fiz um esquema resumindo todos os eixos do hipotálamo e hipófise e tem certinho a alça de retroalimentação positiva e negativa de cada um dos hormônios. Então, só para lembrar que o GH realiza esse feedback, tanto positivo como negativo, mas eu vou falar melhor, exemplificar melhor isso mais para frente. Então, continuando a aula, o próximo hormônio, que a gente vai falar são os hormônios tireoidianos. Então, primeiramente, falando da tireoide e das paratireoides, que são glândulas endócrinas do sistema endócrino. Então, novamente, relembrando que o hipotálamo, ele produz e secreta o TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. O TRH, ele vai atuar estimulando a adenohipófise a produzir e secretar o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, e o TSH vai atuar na tireoide, estimulando a síntese de hormônios tireoidianos T3 e T4. E onde esses hormônios tireoidianos são produzidos, Eles são produzidos pelos folículos tireoidianos representados aqui nessa figura, no canto inferior esquerdo, que tem as células tireoidianas em volta, dessa estrutura circular e a substância colóide no centro, tudo isso é um folículo tireoidiano.
Além dos hormônios tireoidianos T3 e T4, a tireoide também produz um outro hormônio que não está no eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, mas que também é produzido por essa glândula, chamado calcitonina. Ela é produzida pelas células parafoliculares da tireoide ou célula C, que também está representada nessa figura, no canto inferior esquerdo, bem aqui no cantinho ao lado de um folículo tireoidiano. Esse hormônio eu vou falar também mais para frente, um pouquinho a função dele. Outro hormônio importante também é o paratormônio, só que ele é produzido pelas paratireoides, que são glândulas que são super íntimas da tireoide. Elas se localizam, né, em contato com a tireoide, que estão representadas em amarelo na figura. Então, nós temos 4 paratireoides em contato com a tireoide, né, que é representada em rosa. E o paratormônio, ele também é abreviado como PTH, ele atua também realizando outras funções. Então, vou recapitular que o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, ele é composto pelo TRH, né, pelo TSH e pelo T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos. A calcitonina e o paratormônio são outros hormônios que não fazem parte do eixo, mas que fazem parte da tireoide e das paratireoides, que estão citadas aqui, para poder ficar uma aula mais completa em relação a linkar, né, com o sistema endócrino no geral. Então, as funções do T3 e do T4, então, são crescimento e maturação óssea, né? Eles também promovem a maturação do sistema nervoso central e eles regulam a temperatura corporal através de algumas funções específicas, como aumento da taxa metabólica basal, aumento da produção de calor e do consumo de oxigênio, alterando os sistemas cardiovascular e respiratório, aumentando também o metabolismo e também aumentando o débito cardíaco e o fornecimento de oxigênio aos tecidos. Tudo isso, então, faz com que eles regulem a temperatura corporal. Os outros hormônios, que é a calcitonina, que eu vou falar primeiro, ela atua inibindo a reabsorção óssea. Essa inibição faz com que ocorra uma diminuição na concentração plasmática de cálcio. E o paratormônio exerce uma função oposta da calcitonina, porque todas as funções do paratormônio é em prol de aumentar a concentração plasmática de cálcio. Então, o paratormônio, né, que é produzido pelas paratireoides, e lembrando que a calcitonina são produzidas pelas células parafoliculares ou célula C da tireoide. Então, o paratormônio, ele vai nos ossos aumentar a reabsorção óssea, nos rins ele vai reduzir a reabsorção de fosfato, aumentando a reabsorção de cálcio e também aumentando a reabsorção de AMP cíclico urinário. Então, tudo isso também aumenta a reabsorção de cálcio. E no intestino, ele de forma indireta vai aumentar a absorção de cálcio. Por quê? Porque ele atua ativando a vitamina D. E essa ativação da vitamina D estimula a absorção intestinal de cálcio. Então, todas essas ações do paratormônio nos ossos, nos rins e no intestino vão fazer com que aumentem a concentração plasmática de cálcio. Por isso que é uma ação contrária, né, oposta da calcitonina, que acaba diminuindo a concentração plasmática de cálcio. Então, continuando, a próxima glândula que eu vou falar são as adrenais, né, que também são chamadas de glândulas suprarrenais por se localizarem acima dos rins. E, recapitulando, né, que o hipotálamo, ele produz e secreta o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. O CRH vai atuar estimulando a produção e secreção de ACTH pela adenopófise, que é o hormônio adrenocorticotrófico. E o ACTH vai estimular a síntese de cortisol pelo córtex da adrenal. O cortisol, então, faz parte desse eixo, né, hipotálamo, hipófise, adrenal, e
ele é produzido pelo córtex da adrenal, que na imagem, aqui seguindo a setinha do zoom, né, das adrenais, acima dos rins, é essa região mais amarelada, meio marrom, meio laranja, não sei ao certo que cor é essa, e é essa região que produz o cortisol. Então, o cortisol, ele é o principal glicocorticoide produzido nos humanos, né? E ele também é conhecido como hormônio do estresse. Essa região, ela também produz mineralocorticoides, que é a aldosterona, e os androgênios, que são outros hormônios. Que eu vou citar, né, a função deles também. Mas lembrando que o hormônio do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal é o cortisol, né? É o CRH, o ACTH e o cortisol. Além disso, nós temos essa região central da adrenal, que é a medula da adrenal. A medula da adrenal, ela produz e secreta as catecolaminas, epinefrina e norepinefrina, também chamadas de adrenalina e noradrenalina. Elas, em conjunto com o cortisol, vão atuar na resposta ao estresse. Então, qual é a função, né? Quais são as funções do cortisol? Ele estimula a gliconeogênese no fígado e o armazenamento de glicogênio também no fígado. Ele atua no metabolismo proteico, diminuindo a sua síntese. Ele aumenta a lipólise do tecido adiposo. Ele diminui a utilização de glicose pelos tecidos. Ele diminui a sensibilidade à insulina do tecido adiposo. E também possui efeitos anti-inflamatórios, atuando na supressão da resposta imune, na manutenção da reatividade muscular às catecolaminas e inibe a formação óssea, aumenta a filtração glomerular e também exerce efeitos no sistema nervoso central. Todas essas funções, elas estão envolvidas com a resposta ao estresse, e tanto o cortisol como as catecolaminas epinefrina e norepinefrina participam desse processo, né, de resposta ao estresse. Os outros hormônios que não fazem parte do eixo, né, que são os androgênios e a aldosterona, quais são as funções dele? Então, a aldosterona, ela atua nos rins, aumentando a reabsorção dos íons sódio e a secreção de íons potássio e de íons hidrogênio. Já os androgênios, eles têm funções nas pessoas do sexo biológico feminino, de estimular o crescimento de pelos pubianos e axilares e também estimular a libido. E nas pessoas do sexo biológico masculino tem funções, né, de ações semelhantes à testosterona, também relacionadas a comportamento sexual e ações semelhantes, né? Então, agora estou realizando mais uma pausa, então quem tiver alguma dúvida, né, sobre o hormônio do crescimento, sobre a tireoide, os hormônios tireoidianos, ou sobre as adrenais, né, o hormônio do estresse, o cortisol, ou então sobre os neurohormônios, né, pode fazer a pergunta agora, ou já fizeram no chat, a gente pode pausar, fazer mais uma pausa para poder tirar as dúvidas. Lembrando, né, que eu vou falar de feedbacks negativo e positivo, ou somente negativo, que tem casos que é somente o negativo, no final, quando eu mostrar o esquema. Também lembrando que a gente disponibilizou um roteiro, né? Então, basicamente, tudo que eu falei até agora na aula e que eu vou falar a seguir tá nesse roteiro. Tem algumas imagens no roteiro e esse esquema resumindo os eixos que eu vou mostrar no final também tá no final desse roteiro, com as nossas referências, né? Com as referências que eu utilizei. Então, quem estiver seguindo pelo roteiro também ajuda. Eu esqueci de mencionar no início da aula.